Olá, boa noite. Bem-vindo à Jornada da Inteligência Emocional para professores da Performance Rede de Ensino. Meu nome, Fabielle de Paula, sou administradora há 11 anos, especialista em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Também me formei em coach, programação neurolinguística, criei uma empresa chamada Além Desenvolvimento de Pessoas. Através dela, eu vou às empresas fazer o processo de recrutamento e seleção, também aplico a análise do comportamento nos seus funcionários e também nos seus gestores. Faço também as sessões de coach tanto em grupo quanto individual, bem como um bate-papo ou uma palestra motivacional, dinâmicas motivacionais, para poder descontrair ali o momento dos funcionários, tirar um pouco a atenção, né? E fazer com que os funcionários tenham maior rendimento dentro da empresa onde ele trabalha. Aplico também as técnicas de coaching da PNL nas pessoas físicas, aqui no meu consultório em Iguaçuí, no estado do Espírito Santo, onde moro atualmente, mas também aplico através de sessões online, graças a Deus que tem hoje a internet, né, gente? Por isso a gente está aqui podendo bater esse papo. Eu quero chamar você, te convidar a ficar até o final, porque vai ser um bate-papo bem interessante, onde a gente vai discutir, né? Eu vou te dar algumas dicas para que você possa colocar em prática aí na sua sala de aula com os seus alunos. Eu também já dei muitas aulas e dou hoje, todas as vezes que eu tenho oportunidade, para cursos profissionalizantes. Não sou efetiva, mas eu dou para cursos profissionalizantes. Gostaria de frisar que o meu nicho dentro do coach é o cristão comportamental, ok? Vamos lá, eu gostaria de colocar para você que a palavra coach, ela não é uma palavra nova, apesar de que hoje a gente se ouve falar muito, né? Coach para cá, coaching para lá, processo de coaching, coaching que todo mundo é coaching. Isso não é legal, né? Mas a gente precisa saber realmente a escola onde o cidadão estudou, saber entender, porque existem sim escolas sérias, mas também existem escolas que não são sérias. O que eu quero pontuar e o que vale é colocar que o coaching, o processo de coaching, ele já vem sendo trabalhado na humanidade há muitos anos. E desde a década de 50, o coach ele foi intitulado como uma pessoa que treina outras pessoas. Na época, o treinador de atletas foi intitulado coach pela primeira vez. Então, isso aconteceu na década de 50, ok? Então, a pessoa que treinava a equipe de atleta de esporte foi denominada coach pela primeira vez, na década de 50. O processo de coaching passou também a ser válido nessa época através desse treinador. O que esse treinador fez? Ele criou métodos, ele criou estratégias para poder motivar os seus atletas e assim fazer com que eles jogassem melhor, desenvolvessem o foco na hora do jogo. Esse processo de motivação, de desenvolvimento de foco, foi chamado de coaching, ok? Havia na época uma pessoa cujo nome era Timothy Galway. Esse Timothy Galway percebeu que, ao jogar uma equipe contra outra, o real oponente de uma equipe não era o outro, era ele mesmo. E esse Timothy Galway denominou como jogo interior o principal diferencial do processo de coaching. Ou seja, eu sou o meu principal oponente. Se eu acreditar que as minhas limitações e as minhas fraquezas são maiores que as minhas forças e potenciais, eu realmente vou fazer de mim o meu maior oponente. Eu não preciso de ninguém para jogar contra mim. Eu mesma jogo contra mim. Deu para entender a ideia de Timothy? Eu concordo plenamente com ele. Se eu penso que eu
não sou forte o suficiente, não sou inteligente o suficiente, não consigo dominar a minha classe, não consigo dar jeito naquele aluno, eu realmente não vou fazer isso. Então eu preciso trabalhar aqui dentro para que de fato eu consiga fazer acontecer. Ok? Vamos lá. Para que o coaching aconteça dentro da minha sala de aula, primeira coisa, eu preciso me conhecer. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são as emoções que eu lido no dia a dia, o que faz com que as minhas emoções sejam despertadas ali dentro da minha sala de aula, eu não vou conseguir lidar com elas. E aí eu não vou conseguir desenvolvê-las. Eu vou ficar irritado, eu vou estressar, eu não vou conseguir lidar, eu não vou conseguir desenvolver a minha disciplina, o meu conteúdo, e eu não vou ter excelência, eu não vou ser um profissional eficaz. Para que o processo de coach seja aplicado de forma eficaz dentro da sala de aula, o professor deve então se conhecer. E como que um professor se conhece? Através de testes de autoconhecimento. Os testes de autoconhecimento estão disponíveis em qualquer plataforma de coaching na internet. Eu vou disponibilizar para vocês um teste básico para que você possa ter acesso e começar o seu processo de autoconhecimento. Quando você começar a se descobrir, a minha dica é que você preste atenção no seu resultado e comece a juntar informações, conteúdos, para que de fato você se conheça. Leia o máximo que você conseguir. Entenda quem é você, como lidar com você, como lidar com as suas emoções, o que fazer quando você estiver triste, o que fazer quando você estiver chateado, o que fazer quando você estiver nervoso, o que fazer quando você estiver com medo. Aprenda essas ferramentas, leia sobre isso e vá para a sua sala de aula preparado, para que quando um aluno se levantar contra você, você vai saber lidar com isso de forma inteligente, emocionalmente. Ok? Primeira dica, se conheça. Faça esse teste que eu vou te enviar, que vai estar disponível para você aqui. Fez esse? Vai atrás do resultado. Pesquise sobre o seu resultado, entenda o seu resultado, leia sobre o seu teste. Faça outros testes, confirma o seu resultado. Segunda dica, aplique o mesmo teste nos seus alunos, ok? Faça com que os seus alunos tenham conhecimento deles mesmos, mas não para que eles sejam eficazes neles, para que você tenha um despertar, um desenvolvimento excelente ali dentro. Deu para entender o propósito? Você vai aplicar o teste para que você tenha um resultado excelente. Ok? A terceira dica. Quando você tiver o resultado do teste dos seus alunos nas suas mãos, a minha dica, eu fiz e deu certo, é que você separe em grupo, quando você for aplicar trabalhos em equipe, separe por resultado. Por exemplo, o teste que você vai fazer é o teste de animal. Separe um grupo só de águia, um grupo só de gato, um grupo só de tubarão. Deu para entender? Comece a entender as reações que eles têm. Quando você estiver dominando a reação de cada bicho, você começa a misturar os bichos, para que você comece a entender de fato como realmente cada bicho reage com os perfis diferentes, ok? Você também pode fazer isso para que você possa ficar craque dentro da sua própria casa. Então, essa é a terceira dica. A primeira é o autoconhecimento, para que você aplique em você. A segunda é o teste de autoconhecimento nos seus alunos. A terceira é pegar o resultado do teste de conhecimento dos seus alunos e aplicar através de trabalhos em equipe com os mesmos bichos. E depois que você estiver já dominando os perfis comportamentais, dividir os bichos, os perfis,
para que você possa, assim, ter mais domínio sobre os diferentes perfis comportamentais dentro da sua sala de aula. Ok? Depois que você fizer isso tudo, a minha sugestão é que você leve para a sua sala de aula conteúdos diferentes da sua disciplina. E quando eu falo conteúdos diferentes da sua disciplina, são conteúdos que vão fazer com que os seus alunos se interessem por você, para chamar a atenção deles para você. Ou seja, eu vou te dar uma dica de um livro. Você pode pesquisar na internet sobre esse livro. Existem vários testes sobre a psicologia das cores. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas existe testes de psicologia das cores. A cor favorita demonstra personalidade, a sua personalidade, a personalidade do seu aluno. Isso é uma coisa que o seu aluno vai adorar, vai chamar a atenção dele para você. E isso vai fazer com que o seu aluno goste da sua aula, se interesse pela sua aula. Então você pode, todas as suas aulas, fazer uma introdução diferente, num ambiente diferente, levar coisas diferentes, dinâmicas, pirulito, mesmo que seja adulto, chama a atenção. Coisas diferentes chamam a atenção, ok? Então, a minha quarta dica é que você leve coisas diferentes para que o seu aluno goste da sua aula, para que o seu aluno tenha prazer em estar assistindo a sua aula. O seu aluno não precisa gostar da sua pessoa, do seu perfil comportamental. Muitas vezes, o seu perfil comportamental não vai bater com o perfil do seu aluno. É super normal. Mas o que você precisa fazer é com que ele goste do seu conteúdo. Se você não conseguir fazer com que ele goste do seu conteúdo, da sua disciplina, então atraia ele para conteúdos similares, diferentes, aliás, como a psicologia das cores, como uma dinâmica que não tem nada a ver com a sua disciplina. Leve uma poesia, faça com que ele pense na vida dele, reflita sobre a vida dele. Existe uma poesia que eu sempre levo nas minhas aulas e dá muito certo. Sabe o que eu faço? Estou buscando aqui na minha memória, a poesia de Fernando Pessoa, Encerrando Ciclos. O que eu faço? Eu levo o meu computador, ou eu levo impresso, depende. Eu coloco uma música de fundo bem relaxante, eu peço para que eles fechem os olhos e aí eu vou lendo. Eu vou lendo aquela poesia de forma bem interessante. E já aconteceu muitas vezes de alunos chorarem, porque eu vou contar um exemplo, havia uma mãe que perdeu uma filha e ela era minha aluna e ela não tinha chorado o luto da filha. E ela deixou o luto ser extravasado no momento dessa poesia. E ele foi libertador para ela. Uma simples leitura de poesia. Foi um momento que ela veio depois, ela me abraçou, ela me agradeceu. E ela nunca mais faltou à minha aula. Pelo contrário, ela me elogiou nas redes sociais. Aonde eu vou, ela fala de mim. Tudo que eu posto nas redes sociais, ela me elogia. São coisas pequenas para nós que faz toda a diferença para a vida de alguém. Então você pode ler uma poesia, você pode ler um versículo. Eu fazia isso, eu chegava mais cedo, eu escrevia um versículo, eu escrevia uma frase motivacional, ok? Faça o que vier no seu coração, faça o que vier na sua cabeça, essa é a minha quinta dica. Mas faça alguma coisa para chamar a atenção do seu aluno. Faça alguma coisa que desperte o seu aluno. Isso é coaching. Isso é fazer com que o seu aluno saia do estado onde ele está, para levar ele num estado onde ele talvez nem saiba que quer chegar. É você, coach, professor coach, que vai despertar nele. Deu para entender? A minha dica é: faça isso. Pesquise sobre testes comportamentais e aplique isso. Leia sobre isso.
O coaching, ele pode fazer diferença e ele vai fazer se você, professor, se interessar em levar conteúdos que realmente vá fazer diferença. Às vezes a nossa disciplina não vai chamar atenção, mas o conteúdo extra classe pode chamar e fazer muita diferença na vida de alguém, ok? Aceite o desafio de fazer com que o coaching seja um método transformador na sua vida e na vida de seus alunos. Aceite o desafio de ler, de se interessar pela psicologia das cores, por exemplo, por poesias, por coisas interessantes que vai despertar de fato o interesse dos seus alunos. Eu, Fabielle, me coloco à sua disposição para quaisquer dúvidas. O meu e-mail está à disposição, a minha página no Facebook, no Instagram está à sua disposição. O meu telefone está à sua disposição. O que você precisar de mim, se tiver ao meu alcance, eu vou te ajudar. Tá? Pode entrar em contato comigo na hora que você precisar. Mas acredite, se você colocar em prática as dicas que eu te dei aqui, como experiência própria, vai dar certo. O coaching dentro da sala de aula pode sim transformar a educação. E num âmbito maior, pode transformar muito mais. Gestores, escolas, diretoria, pedagogos, pode transformar sim. Basta eu querer, basta você querer, ok? Estou aí para o que der e vier. O que precisar, pode contar comigo e sucesso na sua caminhada. Deus abençoe você, Deus abençoe tudo que você pôr as suas mãos para fazer. Conte comigo.